Como eu disse antes no último vídeo, hoje nós vamos falar sobre a língua de mistérios, Xará, Suri, Cantarabasai, Lecuri, Andarabasai. E isso, tá curioso para ver porque Paulo falou isso aos Coríntios? Então fica até o final do vídeo que você vai entender com certeza. Mas antes, queridos e queridas, mais uma vez sejam muito bem-vindos em nosso canal A Graça que Liberta. O que fazemos aqui? Falamos das Escrituras, mas sem fantasiar. Paulo só escreve essa carta aos Coríntios. Ele não vai escrever aos Gálatas, aos que estavam em Éfeso, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Não. Paulo só vai direcionar essa menção a respeito de línguas estranhas ou línguas de mistério. Vai variar muito da versão que você vai estar lendo. Hoje nós vamos ler a versão da Bíblia King James. Paulo só direciona, independente da versão, aos Coríntios. Ok? E hoje nós vamos nos reter no capítulo de número 14, onde ele dá uma abertura maior. E no próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais. Mas hoje eu queria ler com vocês o que Paulo relatou aos que estavam em Coríntios na época dele. Compreenda que isso foi escrito na época de Paulo. Não foi para a nossa época, foi para a época dele. No capítulo 14, eu queria que vocês me acompanhassem. Está escrito assim: segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente o dom de profecia. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala em mistérios. Entretanto, quem profetiza faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vós falassem em línguas, todavia, muito mais que profetizasses. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, e não, ou melhor, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino? Vou saltar agora para o verso 18 para ganharmos tempo. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. No entanto, na igreja prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha. O que Paulo está falando? Ele está falando do Xarabasuri, Cantarabasai, Lecori, Cantarabasui, Andarabasai. Não, queridos, não é isso que Paulo está falando. De forma consciente, a riqueza de ser humano é ser consciente. Quando você consegue ser racional, ter entendimento, não fanatismo, não fideísmo, mas entendimento do que está acontecendo. Seja franco, quando você entra nesses lugares que as pessoas começam a falar esses idiomas que eles dizem que é a língua dos anjos, a língua dos céus, mas igreja daquela que eles dizem que é uma igreja fervorosa, pentecostal, que está todo mundo xarabassuri, cantarabaçaio, rodando igual um desesperado, o suor caindo, falando nós estamos em mistério. Você entende alguma coisa? Não. A melhor explicação que tem, não, estão em mistério. Deus não é um Deus de confusão. E aquilo ali confunde muitas mentes. Fato ou fake? Diga a verdade. Você entende o que eles estão falando? Não. De vez em quando levanta-se uns insanos e fala, nós estamos interpretando o que ele está falando. É balela, querido. Não passa de balela. O que Paulo está trazendo aqui de forma racional, inteligente, consciente é que
o povo que habitava naquela região chamada Coríntios. Só ali, presta atenção, olha a dica, só ali que o Espírito Santo deu os dons de falar em línguas. E por que só ali? Antes de nós falarmos da língua de mistério, eu vou explicar. Coríntios era uma zona ou uma área portuária. Ali paravam embarcações de várias partes do mundo, por causa de alguns templos famosos que existiam ali. Tá ok? Então, automaticamente, pessoas que paravam com as embarcações ali eram pessoas que falavam outros, isso mesmo, idiomas, falavam outras línguas, falavam línguas estranhas. E o Espírito Santo deu só ao povo que habitava em Coríntios para aquela época, ok? Porque não tinha o Google Tradutor que você tem hoje na tua mão. Naquela época não tinha isso, e nem todos tinham a honra de frequentar um colégio e aprender outro idioma. Ainda hoje, muitos não sabem falar mais que a língua que é a língua materna deles. Imagine na época de Paulo, na época de Jesus, não havia essa possibilidade, queridos. Então, o Espírito de Deus dá aos homens que eram fiéis a Deus naquele local a facilidade em falar em outros idiomas, em línguas estranhas, para que aqueles homens que embarcavam ou desembarcavam naquele local fossem informados das grandezas de Deus. Mas preste atenção, Paulo vem trazendo uma linha de raciocínio que ele fala o seguinte: eu queria que todos vós falassem em outros idiomas, em outras línguas, mas eu prefiro que vocês profetizem. E o profetizar aqui não é o que tem nas igrejas, que chega a ser insanos na atualidade. Não é aquela questão que, eis que estou vendo Deus descendo com manto sobre tua cabeça, eis que estou vendo uma espada de fogo cortando de cima a baixo, eis que estou vendo um jarro de ouro. Queridos, isso é balela. É apenas para chamar a atenção. Isso é um macumbogélio. Não é nada além disso. Não tem nada a ver com as escrituras. O profetizar é proferir algo. Proferir das grandezas de Deus. Como assim? Eu vou ser mais resumido ainda. Ou melhor, eu vou ser mais detalhista ainda. É você, ou melhor, era naquela época o homem chegar e falar: olha, eu vi Cristo curar um cego de nascença. Eu vi ele levantar um coxo que há 38 anos não andava. Eu vi ele chamar o seu amigo já sepultado e fedendo para ele ir para fora. Ele foi e voltou à vida. Eu vi ele entregar uma filha na mão dos pais depois de morta e trouxe ela à vida. Eu vi. Isso era profetizar. E Paulo está falando, o maior é os que profetizam, ou os que proferem as grandezas do que Deus fez. E quando ele fala a questão de falar em outras línguas, ele até fala isso, que maior do que o que fala em língua é o que profetiza, é o que a interpreta. É chegar uma pessoa aqui para falar das grandezas de Deus aqui em casa, nós somos brasileiros, falamos português, mas essa pessoa fala em árabe. E ela começa a falar e nós não vamos entender nada, porque aqui em casa ninguém fala árabe. Mas se tiver um intérprete, eu vou prestar mais atenção no intérprete do que em quem está falando, porque o intérprete se torna maior do que aquele que está falando. É isso que Paulo está trazendo, e Paulo fala mais. Paulo diz: eu falo mais línguas do que vocês, porque Paulo era um poliglota. Paulo tinha duas nacionalidades. Paulo cresceu aos pés de um mestre, a saber, chamado Gamaliel. Paulo era o discípulo que mais escreveu carta no Novo Testamento. Paulo foi o que mais instruiu. E você vai ver que ele fala: eu falo mais línguas do que vocês, mas eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam do que falar 1000 que vocês não entendam. Não é xaraba, suri, cantaraba, saio, não. Isso aí é apenas algo para impressionar alguns.
E hoje já não cola tanto com a maioria. Mas o que você acha? Você vê isso como uma verdade, como um fato, como um fake? Você acredita realmente que essas palavras que utilizam dentro das igrejas pentecostais é fato? Ou se o que Paulo está dizendo com coerência, com consciência, é realmente isso que eu estou trazendo para vocês? Não passa de palavras idiomáticas, queridos. Deus não é um Deus de confusão. Essa confusão que eles fazem, esse rodopio todo, esse suor descendo, falando que está em mistério, isso é uma confusão que cria na cabeça de quem está visitando. Não edifica nada aqueles que estão indo. O que edifica é você trazer com entendimento que só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor, no idioma que essa pessoa entenda. Isso sim é grandioso. E se você compreendeu isso ou não compreendeu, escreva no vídeo. Assim que possível, nós iremos, na verdade, responder. E no próximo vídeo nós iremos falar sobre Paulo dizendo que falava a língua dos homens e dos anjos, ou que, ainda que ele falasse, ou ele falava. Porque aqui ele diz que fala outras línguas, mas lá ele diz que ainda que ele falasse. Não entendi? Nem você? No próximo vídeo nós vamos esclarecer isso um pouquinho mais. Mas, queridos, continue em paz, tá ok? Graça e paz a todos.